Eu comecei a atender estimulação cognitiva desde que eu me formei. Eu me formei no ano de 2002, há muitos, muitos anos atrás. E eu sempre trabalhei com envelhecimento, sempre. Na verdade, eu fui criada dentro do envelhecimento. Eu morei com a minha avó a vida inteira e eu era aquela criança que, naqueles passeios de idoso, a São Lourenço, a Poços de Caldas, aqueles ônibus de excursão de idosos, eu era aquela criança que estava no colo de algum velhinho, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, quando você começou a trabalhar com envelhecimento, quando que você decidiu que você queria trabalhar com idoso? E eu digo, desde que eu me entendo por gente, porque eu sempre convivi com idosos a vida inteira, né? Depois que a minha avó faleceu, eu ainda ia para bingo com as amigas da minha avó. Então, conviver com pessoas idosas, eu não tenho dúvida de que me tornou um ser humano melhor e fez com que eu me apaixonasse por esse público quando eu entrei na faculdade, né? Então, desde a faculdade, entrei na faculdade em 1998 e eu comecei desde a graduação a buscar como que eu trabalharia e incluiria o envelhecimento na minha prática. Naquela época, a gente tinha muitas matérias, né? Muitas disciplinas para criança, né? E eu fui me apaixonando pelos distúrbios de deglutição. E naquela época a gente mal tinha alteração de deglutição no envelhecimento. Então o professor ele falava sobre os aspectos relacionados aos neonatais e a sucção, enfim. E eu era aquela aluna que levantava a mão e dizia: "E como é que a gente pode fazer para trabalhar os distúrbios de deglutição da população idosa?" Então, desde que eu me formei, eu fui traçando um caminho dentro do processo de envelhecimento e dentro dos aspectos neurológicos. Então, isso foi sendo traçado ao longo da minha vida. Quando eu me formei, eu comecei trabalhando com distúrbios de deglutição. Aos poucos, os médicos, geriatras, neurologistas, começaram a me encaminhar muitos pacientes para os distúrbios de deglutição. Depois começou a vir também os distúrbios de linguagem, né, as afasias, as disartrias. E no ano de 2010 eu entrei no mestrado, num projeto relacionado com disfagia. No ano de 2011, eu terminei o mestrado em 2010, 2011 eu entrei no doutorado, também num projeto relacionado com distúrbios de deglutição. Mas concomitante a isso, eu vinha buscando como que eu podia trabalhar com uma pessoa idosa saudável, né? Eu via isso, eu convivi com idosos a vida inteira e eu via o quanto era importante que a memória dessas pessoas se mantivesse preservada, que a atenção se mantivesse preservada, o quanto era comum a queixa de não sei onde eu deixei meu óculos, preciso voltar em casa para ver se eu fechei a porta, né? E isso eu convivi a vida toda e eu comecei a buscar incessantemente como que eu podia ajudar pessoas idosas saudáveis a manter essas habilidades cognitivas. Daí surgiu um projeto chamado Cérebro Vivo, um projeto que foi criado por mim entre 2014 e 2015, com o objetivo de otimização de habilidades cognitivas para idosos saudáveis. E aí eu fiz algumas parcerias e comecei a fazer um trabalho em grupo com essa população, né? E comecei a perceber o quanto isso fazia diferença na qualidade de vida dessas pessoas, né? O quanto eu estava lidando com indivíduos que não tinham nenhuma doença, né? O quanto esses exercícios eram desafiadores para eles, o quanto isso reduzia os índices de depressão e ansiedade, o quanto essas pessoas eram mais felizes, o quanto elas conseguiam continuar morando sozinhas e gerenciando a própria vida delas, e o quanto eu podia transformar a vida delas com estimulação cognitiva. E aí eu comecei a perceber que a estimulação cognitiva não era só para quem tinha um problema neurológico, né? Que isso poderia ser incorporado nos pacientes saudáveis. Ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que os exercícios que eu fazia com os meus idosos saudáveis no cérebro vivo também podiam ser utilizados com os meus pacientes que eu atendia domiciliar. E naquela época, eu só fazia atendimento domiciliar, eu não atendia consultório.
Então, eu ia na casa dos pacientes para tratar disartria, para tratar disfagia, para tratar afasia. Naquele momento, há 10 anos atrás, eu atendia praticamente só disfagia em casa, né? E eu comecei a perceber que entre um exercício e outro para disfagia, naquele tempo de repouso, né? Então eu preciso dar um intervalo de descanso entre um exercício e outro, que os pacientes gostavam muito quando eu incluía naquele momento algum exercício, entre aspas, de memória, algum exercício para habilidade cognitiva. Então, que eu incluía um exercício de fluência verbal, que eu incluía um exercício de memória, que eu levava uma folha de atividades para fazer entre esses intervalos de repouso, entre uma série de exercícios e outra para disfagia, e o quanto isso fazia os pacientes estarem mais motivados para a terapia da disfagia. Porque é uma terapia, vamos combinar, um pouco mais chata, né? Faz exercício de sopro, de deglutição, manobra, exercício de língua, né? E que o paciente ficava mais motivado para fazer o exercício quando o exercício de disfagia, quando eu incluía exercícios cognitivos no meio da consulta. E aí eu fui percebendo que os pacientes gostavam muito e que isso tinha um resultado muito bacana. Aí eu comecei a conversar com as famílias que para a gente continuar fazendo esse tipo de intervenção, seria interessante a gente fazer um rastreamento. E aí eu comecei a introduzir o rastreamento cognitivo na avaliação da disfagia. E a partir daí, os pacientes que já eram meus pacientes de disfagia, eu cobrava uma sessão para fazer o rastreamento. A partir desse rastreamento, eu traçava quais eram as habilidades cognitivas que estavam mais prejudicadas. E comecei a introduzir exercícios do cérebro vivo já de forma mais sistemática entre os exercícios de deglutição. E passei a reavaliar essas habilidades cognitivas depois de 2 meses. Comecei a perceber que funcionava muito bem e que era possível introduzir, então, exercícios cognitivos na terapia da disfagia, da disartria, da afasia, obviamente, a gente já vem introduzindo. Alguns pacientes lá atrás que eu atendia de motricidade oral, eu também comecei a introduzir. Pacientes que não eram idosos, mas eram adultos, neurológicos. E começou a funcionar. E nisso, os geriatras e neurologistas começaram também a perceber, pelos relatos das famílias quando retornavam na consulta, que eu estava fazendo uma coisa diferente daquilo que era habitual de ser feito por um profissional, por um fonoaudiólogo, né? E começaram a me encaminhar também pacientes não só para disfagia, passaram a me encaminhar pacientes para avaliação, no caso rastreamento e terapia. Alguns pacientes já chegavam com uma avaliação neuropsicológica completa, é importante a gente deixar isso claro. O neuropsicólogo é o profissional responsável por uma avaliação completa das habilidades cognitivas. Eu, como fonoaudióloga, não faço uma avaliação de todas as habilidades cognitivas, eu faço um rastreamento, e esse rastreamento pode ser feito por diversos profissionais da área da saúde, dentre eles o fonoaudiólogo. Mas uma avaliação completa de habilidade cognitiva é da competência do neuropsicólogo. Então, alguns pacientes já chegavam com essa avaliação neuropsicológica feita, mas vinham para fazer estimulação cognitiva comigo. E aí, eu comecei a receber um volume maior de pacientes de estimulação cognitiva, além dos pacientes que vinham para disfagia, disartria e as outras alterações. Num determinado momento desses meus últimos 10 anos, hoje eu me vejo atendendo, inclusive, muito mais estimulação cognitiva do que disfagia. Eu tenho uma equipe de fonoaudiólogos que trabalha comigo, treinada por mim, e hoje a maioria dos pacientes de disfagia ficam com os profissionais da minha equipe, e eu tenho ficado praticamente só, assim, 90% dos meus pacientes hoje são de
alterações linguístico-cognitivas, né? Tanto idosos saudáveis quanto idosos com comprometimentos neurológicos, afasias, enfim. E aí entra a neuromodulação, neurofeedback e outras técnicas que eu utilizo na minha prática clínica. E aí eu comecei, então, a propor para, isso de 5 anos para cá, a propor para as famílias dos meus pacientes. Vamos fazer, então, um programa de intervenção cognitiva paralela à terapia da disfagia. E aí o paciente, por exemplo, que tinha uma indicação de uma vez por semana para gerenciamento de disfagia, passou a entrar num programa de 2 vezes por semana. Uma vez por semana ele fazia disfagia e entre os intervalos dos exercícios de disfagia eu ia incorporando exercícios cognitivos, mas isso passou a ser pouco. Então, esse paciente passava a fazer fono 2 vezes na semana. Uma vez por semana para estimulação cognitiva e uma vez por semana para disfagia. Então, aquela, entre aspas, mensalidade, né? Então, o paciente paga por sessão e, de uma forma geral, os pacientes acabam pagando por mês. Então, o paciente que pagava R$ 1.500, por exemplo, por um tratamento uma vez por semana, passou a pagar 3.000, porque ele pagava um dia por semana para disfagia, um dia por semana para estimulação cognitiva. E os pacientes, por exemplo, pós-AVC, né, que a gente conseguia reabilitar mais rapidamente os distúrbios de deglutição, que era um paciente que teria alta da fono, ele passou a ter alta da disfagia e a manter os atendimentos para cognição. E isso é pedido da família. Débora, você está dando alta para o papai da disfagia, a gente conseguiu tirar o espessante alimentar, ele já está se alimentando em todas as consistências, mas você não vai dar alta dos exercícios de memória não, né? Papai adora, é o dia da semana que ele mais gosta. Então, aquele paciente que eu tinha um planejamento terapêutico para disfagia e ele teria alta, ele seguiu tendo alta da disfagia no tempo previsto, mas ele seguiu comigo para estimulação cognitiva. Então, o meu faturamento passou a subir nesse sentido, porque aquele paciente que teoricamente deixaria de fazer fono, ele passou a continuar fazendo fono com outra proposta terapêutica, e uma proposta que cá para nós os pacientes gostam muito mais do que a disfagia, a disartria. E aí no ano de 2023, eu decidi que estava na hora de parar os atendimentos domiciliares realizados por mim, né? Eu estava muito cansada, eu demorava 2 horas para voltar para casa, dependendo da localidade onde o paciente residia. Às vezes, em uma tarde, eu conseguia atender só 4 pacientes, né? 3 pacientes, dependendo do trânsito, eu não conseguia ver os 4, precisava reduzir. Às vezes, numa manhã, eu só conseguia ver 2 pacientes. As minhas sessões duram, em média, 1 hora, né? Até você chegar, conversar, então às vezes 1h15 na residência. Às vezes eu demorava 1 hora de uma casa para outra, 40 minutos no trânsito da Zona Sul do Rio de Janeiro. E aquilo começou a me consumir. E eu comecei a perceber que o meu desempenho estava caindo. Paralelo a isso, eu chegava em casa muito tarde. E a minha filha começou a perceber isso. E eu comecei a perceber que isso estava fazendo mal para a minha qualidade de vida. Isso estava começando a fazer mal para a qualidade do serviço que eu estava prestando para o meu paciente. Porque o último paciente eu chegava exausta. E isso estava fazendo muito mal para a minha família. E estava fazendo muito mal para a minha relação com a minha filha. A minha filha sentia muito a minha falta. Porque eu saía de casa muito cedo e eu chegava em casa muito tarde. E eu chegava em casa exausta. Porque eu tinha ficado 2 horas, 2 horas e meia no engarrafamento. E aí eu tomei uma decisão que não foi fácil. Eu decidi que eu iria suspender os meus atendimentos domiciliares e eu ia passar a fazer isso no consultório. E aí surge uma série de dúvidas na cabeça da gente, de insegurança. Será que o paciente vai? Será que eu vou conseguir manter o meu faturamento? Né? Será que eu vou conseguir que todos os meus pacientes neurológicos consigam ir? Né? Mas eu queria voltar a ser aquele profissional que eu era antes. Eu queria ser a mãe
que eu sempre quis ser, né? E a maternidade sempre foi um grande sonho na minha vida. E eu queria ter tempo para minha filha, eu queria ter tempo para mim, eu queria ter tempo para construir mais materiais para os meus pacientes. E aí eu tomei uma decisão: trabalhar no consultório. Conversei com todos os meus pacientes, tracei rota de tempo que o paciente iria demorar para chegar no consultório. E, para minha surpresa, 90% dos pacientes que eu atendia em casa aderiram ao atendimento do consultório para continuar comigo. Eu dei a opção de mandar uma fono da minha equipe ou continuar comigo. E a quantidade de perdas foi muito pequena. Eu tive aquele paciente que se mudou, eu tive, obviamente, aquele paciente que foi a óbito, eu tive aquele paciente que fez outro AVC, ficou acamado e realmente não poderia ir, e aí esse eu mandaria uma fono da minha equipe. Mas eu tive uma grande adesão. E eu ouvi muito das famílias: Débora, você está certa. E a gente vai te acompanhar porque a gente quer que você continue atendendo papai. A gente acredita no seu trabalho. A gente acredita no profissional que você é. E a gente quer que o nosso pai continue com você, que a nossa mãe continue com você. E isso foi muito bacana, isso foi uma injeção de ânimo. Com isso eu consegui triplicar o meu faturamento, porque eu passei a atender uma quantidade muito maior de pacientes. Eu tenho hoje 2 grupos de estimulação cognitiva que funcionam no Grajaú. Estou montando o grupo de estimulação cognitiva na Tijuca, no mesmo prédio onde eu tenho consultório. Eu aumentei a minha carga horária de consultório, eu comecei com 1 tarde por semana, hoje eu tenho 5 turnos de consultório. A minha agenda de consultório é completamente lotada e eu consegui um grande sonho, que é ter o dia da minha filha com a mamãe. Então, um dia por semana eu não trabalho. Nesse dia, eu almoço com a minha filha, eu levo a minha filha na escola, eu busco a minha filha na escola. A minha filha vai comigo para o grupo de estimulação cognitiva de manhã, porque eu acho extremamente importante que ela conviva com pessoas idosas e que ela valorize, respeite e entenda o quanto a gente precisa valorizar um indivíduo que é idoso, o quanto a gente precisa valorizar a história de uma pessoa que tem tanto para nos acrescentar. E eu tive essa oportunidade com a minha avó, que hoje está no plano superior. Eu tive essa oportunidade de conviver com pessoas idosas e eu queria muito passar essa oportunidade para minha filha, que tem o nome da minha avó, em homenagem à minha avó. Então, eu digo isso com muita emoção. Eu consegui não só construir um trabalho pautado em evidência científica, um trabalho de muita dedicação e um trabalho de muito amor ao público idoso, eu consegui realizar o meu desejo de incluir a estimulação cognitiva na prática clínica do meu paciente, entendendo que isso seria importante para ele, embasado na literatura. Eu consegui triplicar o meu faturamento com isso, fazendo algo que é correto, que é viável e que transforma a vida dos meus pacientes. Eu consegui melhorar a minha qualidade de vida e eu consegui ter um dia por semana para ficar com a minha filha e estar com ela e proporcionar a ela a convivência com pessoas idosas. Então, se eu conseguir, e eu sou um exemplo prático de que isso é possível e isso é viável, quando a gente acredita no nosso sonho e que a gente tem certeza daquilo que a gente está fazendo, embasado na literatura, em estudo, fazendo um trabalho sério, você também consegue. Então, eu tenho certeza que você também vai conseguir. Então, a pergunta que as pessoas fazem é possível dobrar o meu faturamento com estimulação cognitiva? Sim, eu garanto para vocês que é possível dobrar o faturamento. É possível triplicar o faturamento, mas eu garanto para vocês com 100% de certeza que é possível transformar a vida das pessoas, transformar a sua vida, melhorar a sua qualidade de vida e duplicar o seu faturamento com estimulação cognitiva.
Até o próximo vídeo.